Irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor pela sua presença entre nós. É inegável a presença de Deus nesse lugar. Nós não apenas estamos aqui para sentir a presença de Deus, mas ao senti-la, nós nos disponibilizamos para que Ele nos use poderosamente e glorifique o seu nome através de nós. Muito feliz por estar aqui em mais uma oportunidade para juntos celebrarmos o nome do Deus Todo-Poderoso. Sabemos que ainda estamos num tempo de inspiração de cuidados e nós estamos aqui com todos os cuidados, com todos os protocolos sendo cumpridos. Saudar também a você, meu irmão e minha irmã, que está na transmissão pela internet, que não pôde estar aqui conosco ou por uma necessidade não pôde estar aqui também. Saudar você que em algum momento, fora desse dia 14 de março de 2021, esteja acessando esse vídeo, que ele também possa abençoar a sua vida. Nessa semana que passou, nós tivemos uma perda muito significativa para nós como igreja, que foi o falecimento da irmã Helena na última quinta-feira, e nós louvamos ao Senhor pela sua vida, por tudo aquilo que ela inspirou como membro dessa igreja. Eu tive poucos contatos com a irmã Helena, mas os poucos que eu tive foram muito abençoadores. Assim que eu cheguei aqui na igreja, no dia 5 de janeiro, para tomar posse, 5 de janeiro do ano passado, na minha posse, ela estava sentada ali no cantinho e ela me chamou, não a conhecia, a igreja estava muito cheia, galeria, aqui embaixo estava muito cheia a igreja, e ela me chamou no cantinho e me saudou por eu estar chegando com a minha família e me deu um embrulho de presente. Eu, na hora, hesitei em abrir, né, ia começar o culto, mas ela falou, não, abre. E eu abri, era uma caneca do Botafogo que ela tinha me dado, né? E eu fiquei feliz por duas razões. Uma, porque era uma caneca do Botafogo, porque é um time que representa um símbolo de uma criação de Deus, né? Estrela, todo mundo sabe disso. E também fiquei muito feliz porque ela demonstrou, mesmo sem ter nenhum tipo de contato comigo, que ela buscou me conhecer, né? Ela soube que eu viria para cá, seria o passo aqui, então ela fuçou aí para procurar algumas informações sobre mim e certamente o Espírito deve ter revelado a ela que eu era botafoguense. Então eu fiquei muito feliz por essa acolhida dela. Depois eu fui visitá-la, levar a ceia para ela, já com dificuldade de estar no culto, e também mostrou a sua alegria, sua vibração de ser membro dessa igreja. E ao longo de todo o ano de 2020, com todas as dificuldades que nós aqui enfrentamos por conta da pandemia, ela sempre foi um exemplo de que não existe qualquer barreira que se sobreponha a alguém que quer participar, que tem o coração voltado em Deus. Eu não estou aqui mandando indireta para ninguém, por favor, eu não sou homem de mandar indiretas. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo diretamente. Mas, por mais que algumas pessoas vão se sentir afetadas por isso que eu vou falar agora, eu não posso deixar de falar. Eu vi muitas pessoas que têm muitos recursos, muitas habilidades, muitas condições de participar dos meios online, de participar dos cultos remotos, mas davam desculpas variadas, desculpas esfarrapadas, que a gente via na cara que eram desculpas esfarrapadas. E a irmã Helena, com seus 83 anos, com as suas dificuldades, não foi a única, temos mais idosos, mais pessoas tinham dificuldades, mas procuraram aprender, procuraram se envolver. Um dos filhos falou para mim que ela ficava aborrecida quando dava algum problema técnico, quando alguma coisa não acontecia a contento, ela ficava chateada. Ele disse que quando nós entrávamos ao vivo nos cultos, ela já começava a falar para ele, chat, para ele colocar uma mensagem lá no chat, para saudar o pessoal. Então, todas essas coisas, a despeito do lamento pela sua morte, nos alegram
dentro do contexto do reino de Deus, de saber que não somente ela, né, nós estamos falando dela por conta do seu falecimento, mas porque ela representou para nós nesse tempo amor à obra, amor ao reino de Deus e disposição para dar o seu jeito, mas para participar, para ser vibrante, igualmente, mesmo nesse tempo difícil. Então, eu lamentei muito o falecimento da irmã Helena. Quando eu fui visitá-la essa semana, eu acabei visitando há poucas horas ela falecer, poucas horas. Eu até pensei que eu tivesse sido a última pessoa a vê-la viva, mas os filhos chegaram logo depois de mim lá. Mas quando eu cheguei, eu vi a irmã Helena naquele leito do hospital, obviamente orei por ela, e a Priscila perguntou para mim: o que você orou? O que você falou para Deus ali? Eu falei: olha, eu pedi a Deus que fizesse sua vontade. No meu coração, pela minha experiência de visitar pessoas em hospitais, eu não sou médico, mas pela minha experiência de visitar pessoas no hospital, eu tive uma convicção humana de que ela não viveria muito tempo. Mas eu pedi a Deus que fizesse a sua vontade, seu milagre, que se fosse da vontade dele, que ela pudesse, então, sair daquela situação. Mas, humanamente falando, eu tinha uma certeza, como eu digo, humana, né? Uma certeza humana de que ela não iria sobreviver muito tempo. Mas cumpriu o seu legado, cumpriu a sua missão. Na sexta-feira eu estive ali, a Míssila esteve, o irmão Silas também, representando a igreja. Nós estivemos ali prestando a homenagem a Deus por ocasião da vida da nossa irmã. Eu sei que em tempos normais, tempos regulares, ela seria velada aqui no nosso templo, a igreja bem cheia, e a família entendeu tudo isso, soube que a ausência maciça da igreja lá era em razão da questão da pandemia. Eu até disponibilizei a família velarem aqui no templo, mas não haveria mesmo condições, a gente ia acabar dando oportunidades a aglomerações. Tá bom? Então vamos sempre honrar o Senhor pela vida daqueles que servem a Deus com alegria. Ainda temos o desafio de orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão necessitando das nossas intercessões. A Jaqueline perdeu uma tia essa noite, ela me ligou ontem, eu estava em Volta Redonda ontem à noite, e ela me ligou desesperada: pastor, ora pela minha tia, ela desmaiou aqui em casa e tal, e poucos minutos depois ela me mandou uma mensagem de que a sua tia havia falecido. Então a Jaqueline, a sua família, o Marcos, que eu acabei de batizar em dezembro, eles carecem da nossa intercessão. Temos também a nossa irmã Leila, que está enferma, tem tido contatos e respostas dos filhos. Ele falou que ela tem melhorado, tem avançado, mas precisa também da nossa oração. A pastora Luzia, que é pastora aqui no distrito, acredito já foi membro aqui dessa igreja, muito conhecida de todos aqui. Ela já está em casa, teve alta, mas também carece das nossas orações, porque ela teve a cirurgia essa semana de um dos problemas que ela teve lá da queda, mas ela ainda carece da intercessão da igreja por outros motivos. Então nós temos aqui motivos para agradecer, motivos para colocar diante do altar de Deus como preocupações. Em tudo precisamos orar. E por conta desse desafio de orar, que eu quero apresentar à igreja uma campanha de oração que vamos começar no próximo domingo, dia 21 de março. Já conversei com o ministério, através da irmã Isabel, líder do ministério, já passei ao Ministério de Oração do Desafio. Do dia 21 de março ao dia 4 de abril, nós vamos estar numa campanha de oração. Como é que vai funcionar isso? Serão 15 dias de jejum e oração. Cada dia desses 15 dias, no mínimo um membro da nossa igreja estará em jejum. Pastor, nós temos muito mais que 15 membros. Amém, eu sei disso. Mas no mínimo um membro da nossa igreja estará jejuando. Uma pessoa no mínimo estará cobrindo a igreja nesse tempo de jejum. Eu espero que nós tenhamos 10, 15, 20 pessoas jejuando por dia. Nós temos número de membros suficientes para isso. Mas no mínimo uma pessoa vai estar jejuando por dia. Nós vamos estar abrindo o dia às 6 da manhã,
numa live no YouTube, no Facebook não, mas no YouTube nós vamos abrir uma live de 15 a 20 minutos no máximo. Essa live vai ser bem curta. Nós vamos fazer uma live de oração. Já que nós não podemos estar aqui na igreja todos os dias, vamos estar todos os dias abrindo o dia às 6 da manhã em oração. Quando der 6 da manhã, você vai abrir lá o YouTube, a gente já vai estar na nossa reunião de oração, que não vai durar mais que 20 minutos, 15, 20 minutos, às vezes um pouquinho menos de 15, um pouquinho mais, mas 6h20 no máximo, essa reunião de oração já vai ter encerrado. Alguém vai falar assim, pastor, mas eu costumo acordar 8 horas, aí você vai acordar às 6 agora, você acorda às 6, 6h20, você volta a dormir, 8 horas você acorda e vai para o seu compromisso. Ah, mas eu acordo só 7 para ir trabalhar. Aí você acorda às 6, 6h20 você volta, dá aquela esticada, liga a televisão para ver jornal, ou vai dormir de novo, sei lá, e acorda às 7. Ah, mas eu saio de casa às 5h30 para ir trabalhar. Tranquilo, você fica no seu celular 6 horas, no ônibus, sei lá, onde você estiver, se for possível, claro, se você não estiver trabalhando antes. Dê o seu jeito, mas participe às 6 horas da nossa live de reunião de oração. Eu vou estar junto com o Ministério de Oração nessa live, a gente vai transmitir direto da plataforma da igreja. Os demais estarão pelo YouTube, mas nós vamos estar juntos ali pela plataforma da igreja, uma reunião de oração bem dinâmica, uma palavra breve e oração pelos motivos do dia. Basicamente, nós vamos estar orando nesse tempo de 15 dias de oração. Pelo avivamento da nossa igreja, você já percebeu que Deus está fazendo algo novo no nosso meio? Você já percebeu a nuvem de glória de Deus que está sobre esse lugar? Você já percebeu isso? Deus está sobre esse lugar, a glória dele está sobre nós. O Espírito Santo está movendo as nossas reuniões. O Espírito Santo está se fazendo presente no nosso meio. Então, você precisa orar nesses 15 dias por um movimento de avivamento e crescimento da igreja. Segundo, nós vamos estar orando pelas células, porque após essa reunião de oração, após essa campanha de oração, nós vamos iniciar as células a partir do dia 4 de abril, e você vai estar também, junto com os demais irmãos e irmãs, em terceiro lugar, orando por essa pandemia, para que a mão de Deus possa agir, para que os governos estaduais, o Distrito Federal, o governo do executivo do país possa se unir em movimentos de manifestarem o próximo, o normal para o povo, através das vacinas, através de políticas públicas que gerem qualidade de vida para nós. Então nós vamos orar pela pandemia, para a cura e cessar da pandemia, para o avivamento e crescimento da igreja e pelo trabalho das células que nós vamos iniciar após esse momento de oração. Quando nós terminarmos, no dia que nós vamos terminar, no dia 4 de abril, que é um domingo, nós vamos terminar numa grande reunião de oração aqui na igreja, tá bom? Eu vou falar melhor sobre isso nas próximas semanas, mas já fique certo, no dia 4 de abril, primeiro domingo do mês de abril, nós vamos terminar a campanha de oração no movimento aqui na igreja. Vai ser um tempo de glória de Deus, alguma coisa muito especial vai acontecer nesse lugar, tá bom? Então guarde isso, próximo domingo, dia 21, nós vamos iniciar às 6 da manhã nossa campanha de oração, que vai percorrer 15 dias, encerrando-se aqui no dia 4 de abril. Fique atento, você vai orar por esse tempo. Irmã Isabel, está contigo a lista? Te procurem, podem te procurar? Após o culto, procure a irmã Isabel, levanta a mão, irmã Isabel, acho que todo mundo conhece a irmã Isabel, né? Procure a irmã Isabel para dar o seu nome, se você vai participar do jejum, você vai dar o seu nome a ela, o dia que você vai estar jejuando, porque ela vai precisar fazer uma escala nessa semana, para que a gente tenha aí organizado quem vai jejuar e quando vai jejuar. Lembrando, do dia 21 de março ao dia 4 de abril. Nós vamos jejuar um mínimo de 6 horas no dia. Pastor, eu vou jejuar de meia-noite
às 6 da manhã, eu vou jejuar de 6 da manhã ao meio-dia, vou jejuar de meio-dia às 6 da tarde. Lembrando que se você vai jejuar de meio-dia às 6 da manhã, então você não pode simplesmente passar dormindo de 11 às 7 da manhã. Você tem que reservar momentos na madrugada para estar orando. Então tenha essa consciência. Mas jejuns diários de no mínimo 6 horas. Eu estou falando 6 horas como mínimo. Se quiser jejuar 24 horas, tranquilo, uma faculdade sua. Procure a irmã Isabel após o culto, agora pela manhã e à noite, dê o seu nome para que ela possa então organizar essa lista. Semana que vem, dia 20, temos culto da mocidade. Só tem uma coisa, nós tivemos que já encerrar as inscrições. As inscrições são encerradas, já estou até preocupado com os números de inscritos, a gente vai ter que organizar direitinho aqui, mas tivemos que encerrar, não há mais condição de acolher mais inscrições, tá bom? Isso é uma bênção, mas ao mesmo tempo a gente lamenta não poder abrir para todo mundo participar. Mas o culto vai ser transmitido, você que não conseguiu fazer a sua inscrição a tempo, participe da programação pelo YouTube. Já dado todos os recados que eu precisava dar, vocês sabem que eu não gosto de dar recado, né? Não gosto de fazer anúncio em culto, faço contra a minha vontade, mas por uma obrigação de ofício. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Quem encontrou, diga achei. Coloque-se de pé, por favor, se você puder. Vamos fazer essa leitura juntos. Gênesis 11, de 1 a 9. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São todas essas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Artaxades 2 anos depois do dilúvio. E depois gerou a Artaxades, viveu então 500 anos, e gerou filhos e filhas. Só até aí. Vocês podem sentar.
Meus irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler, ele trata sobre o famoso evento da construção da Torre de Babel. É bem provável que todos nós aqui conhecemos a história, conhecemos os princípios da construção da Torre de Babel, que foi uma intenção muito audaciosa do ser humano. Eles começaram a construir, e eles disseram o seguinte, como motivação era o seguinte: olha, vamos construir uma torre bem alta, que ela consiga tocar os céus, para que uma vez ela tocando os céus, de toda a parte do mundo, as pessoas possam visualizar essa torre, e dessa forma o nosso nome vai ser muito conhecido. A nossa história não vai ser apagada, todas as pessoas conseguirão, ao olhar para essa torre, vão conseguir associar a construção dessa torre ao nosso nome. Então nós vamos ficar famosos, todo mundo vai saber quem nós somos, todo mundo vai saber que nós existimos, todo mundo vai conhecer a nossa história. Então a Torre de Babel fala da audácia do ser humano, da ousadia do ser humano, de ter a pretensão de marcar o seu nome por toda a história. Alguém vai dizer, mas isso é uma estupidez, porque como é que uma torre, ela sendo tão alta, ela pode ser, por mais alta que ela seja, ela primeiro possa alcançar os céus, e segundo, como é que de todos os lugares do mundo as pessoas podem acessar pelo seu campo visual, na perspectiva própria do seu campo visual, poderem ver essa torre? Como é que isso pode ser? Você tem que entender dentro do contexto do conhecimento, dentro do conhecimento do contexto da época, e não dentro do conhecimento do contexto da nossa época. Por quê? Porque na época eles não tinham um entendimento claro, abrangente, eles não tinham a dimensão da geografia como nós temos hoje. Você lembrar que não muitos anos atrás, e quando eu falo não muitos anos atrás, eu estou falando de 500, 600 anos atrás, não se tinha a noção exata do que era o planeta Terra. Alguns desbravadores, navegadores, tinham a ideia de que navegando pelos mares, em algum momento eles iam dar num despenhadeiro. Não se tinha a ideia plena de como que era a Terra. Então, quando eles falam aqui, há milhares de anos atrás, vamos construir uma torre para que de todos os lugares do mundo possam acessar visualmente essa torre e identificarem com a nossa história, e nós vamos ficar famosos, não era aqui uma pretensão muito além do que eles tinham como conhecimento da época. Era o que o conhecimento da época limitava que eles conhecessem. Então, o que eles queriam era ficar famosos, o que eles queriam era marcar história. E Deus, então, olhou aquela pretensão do ser humano, entendeu o seguinte: essa turma aí, ela está desejando coisas demais, então eu preciso colocar um freio, porque se eu não colocar um freio agora, depois não haverá limites para o desejo deles. É como um pai e uma mãe quando está criando um filho ou uma filha. O pai e a mãe, conhecedor dos seus filhos, percebe quando eles estão, como a gente diz na expressão popular, querendo colocar uma asinha de fora, a mais do que deveriam. Então você pensa e fala, olha, eu preciso colocar um freio aqui, porque se eu não colocar um freio agora, depois não vai ter limite para esse cara, não vai ter limite para essa moça, e eles vão se perder. Porque nós precisamos de freios, nós precisamos de limites, nós precisamos de disciplina. Então Deus inaugura esse processo de disciplina àqueles que Ele ama, entendendo o seguinte: tenho que colocar o limite, tenho que colocar um freio. Se eu não colocar um freio agora, eles podem achar que, construindo essa torre é apenas o início para outros desejos desenfreados no coração deles. Aí Deus diz o seguinte: eu vou misturar as línguas, porque é uma ideia muito óbvia. Se só tinha uma linguagem no mundo, se eles precisavam se comunicar para construir a torre,
Deus então misturou as línguas. Deus disse o seguinte: olha, você vai falar japonês, você vai falar espanhol, você vai falar inglês, você vai falar português, você vai falar grego, e aí agora eu quero ver vocês darem o seu jeito aí. Simples, vocês não querem construir a torre para que vocês sejam valorizados, para que o nome de vocês sejam famosos, então eu quero ver agora vocês conseguirem interagir uns com os outros. Não tinha CCAA, não tinha cultura inglesa, não tinha FISC, não tinha nenhum curso de idiomas. Eles não sabiam como fazer. Um falava uma língua, o outro falava outra língua, o outro ali falava outra língua. Então eles não conseguiram interagir mais. Houve uma grande confusão e a construção da torre teve que parar. A Torre de Babel, então, é símbolo da pretensão sem limites do ser humano. Os moradores de Babel queriam ultrapassar todos os limites possíveis. E por isso Deus permite a confusão naquele lugar. A própria nomenclatura, o próprio nome Babel, significa confusão. E o texto diz que após esse momento de confusão ali entre eles, porque cada um falava uma língua, eles foram espalhados pela terra. Aquela pretensão de construir uma torre para fazer valer a sua vontade, o seu orgulho e a sua vaidade foi desfeita, eles foram espalhados. Deus julgou então como erro aquela pretensão e Ele permitiu que acontecesse ali exatamente o que eles tinham maior medo. Eles foram espalhados, eles tiveram diversidade. Babel, para quem não sabe, é o antigo nome da Babilônia. E Babel significa exatamente confusão. A construção da Torre de Babel resume muito bem a história da humanidade. O medo de perder o controle faz com que a gente, então, tenha orgulho e faz com que a gente caminhe sem limites. A ideologia da Torre de Babel, infelizmente, mostra independência de Deus. Mostra independência de Deus. Mostra que a gente, no fundo, quer agir à nossa própria vontade, da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito. E a resolução disso, o resultado disso vai ser sempre igual aconteceu na Torre de Babel. Confusão, diversidades, que não são positivas, mas negativas, confusão, espalhamento, vai gerar medos, receios, e muito mais perigoso do que qualquer outra consequência, o afastamento de Deus. Nunca esqueça disso. Aí você vai dizer assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? A gente precisa então tirar algumas lições da Torre de Babel. A gente precisa então entender o que a Torre de Babel tem para nos ensinar, quais são as lições dessa torre, o que Deus está falando aqui nesse texto para nós e que serve para a nossa vida hoje, como resultado da nossa vida hoje. A primeira lição da Torre de Babel fala sobre o orgulho. O orgulho gera independência e vai sempre manifestar tragédias certas. Vou repetir. Orgulho que gera tragédias certas. Os moradores de Babel, eles tinham medo de que as suas histórias e os seus nomes não alcançassem algum sentido. Eles tinham medo disso. Eles achavam de alguma forma que, fazendo aquela torre que tocasse os céus, eles poderiam então ter os seus nomes marcados para sempre. O que Deus interpretou daquilo? Qual foi o discernimento de Deus? Deus entendeu que aquilo era resultado de orgulho. Orgulho gera independência e independência gera tragédias. É fato. Os moradores de Babel tinham medo que as suas histórias e nomes não alcançassem qualquer sentido. E nós também temos o mesmo receio, o mesmo medo. É só você olhar todas as tragédias do ser humano, todas elas tiveram como motivo o seguinte: o ser humano teve medo
que a sua vida não encontrasse significado. Então, por isso ele buscou fazer do seu jeito, por isso ele tomou decisões precipitadas, por isso ele falou de coisas que não sabia, por isso ele mergulhou na sua própria vaidade, porque ele só tinha olhos para dentro de si mesmo. Alguém vai dizer assim: pastor, o orgulhoso é uma pessoa cheia de si. Eu até entendo as motivações que fazem com que as pessoas usem essa frase, mas eu quero apresentar uma outra perspectiva, uma outra forma de ver o orgulhoso. Eu vou dizer que todo orgulho é resultado de instabilidades e incertezas na alma. Toda pessoa orgulhosa é resultado de instabilidades e incertezas na sua alma. Então, quando alguém diz o orgulhoso é uma pessoa cheia de si mesmo, eu entendo as motivações que resultam nessa frase. Mas eu quero apresentar uma outra possibilidade de enxergar o orgulhoso, para dizer que o orgulhoso, no fundo, é alguém que tem instabilidades e incertezas na sua alma. O orgulhoso não é cheio de si. O orgulhoso, pelo contrário, ele é totalmente desprovido e vazio de tudo. E porque ele é vazio de tudo, até mesmo de si mesmo, é por isso que ele ainda não se encontrou. E ao não se encontrar, ele manifesta perdição na vida, ele está totalmente perdido. Porque quando as pessoas dizem que o orgulhoso é uma pessoa cheia de si, como eu disse, vou repetir pela terceira vez, eu entendo absolutamente as motivações dessa frase e não a reputo como equivocada. Eu só quero apresentar uma outra possibilidade de enxergar as coisas. Dizer que o orgulhoso é tão vazio, porque ele está tão perdido, por conta das incertezas e das instabilidades da sua alma. Então, porque ele está tão perdido, porque ele está tão incerto, porque ele está tão vazio e instável na sua alma, que ele não tem qualquer referência estável para as coisas. E ele está tão perdido, tão vazio dentro de si mesmo, que ele começa então a mergulhar em qualquer coisa que lhe pareça coerente, porque ele não tem referências. Então ele começa a fazer aquilo que lhe parece mais coerente e o que vem primeiro. Aí alguém vai dizer: poxa, o camarada é cheio de si porque ele sabe o que quer, e aparentemente o orgulhoso e o vaidoso é uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Eu já penso o contrário. O orgulhoso é exatamente aquele que não sabe exatamente o que quer, porque ele está perdido. E por isso, qualquer realidade, por mais frágil que seja, que apareça na sua frente, ele assume. E quer coisa mais frágil do que confiar em si mesmo e deixar a vontade de Deus de lado. Então é por isso que o orgulho sempre vai gerar independência de Deus e vai gerar tragédias. O que é o ser humano sem Deus? O que nós podemos fazer sem o seu conhecimento? O apóstolo Paulo disse lá em Romanos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quem conheceu a mente do Senhor para ser o seu conselheiro, quem sabe mais do que ele para lhe ensinar alguma coisa, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que nós podemos fazer sem Deus? O salmista Davi, no Salmo 139, um dos salmos mais belos de toda a Bíblia, na minha opinião, ele diz o seguinte: para onde eu fugirei da presença de Deus? Se eu for no lugar mais alto, ele lá está. Se eu for no lugar mais baixo da terra, ele lá está. Se eu me esconder dentro de uma caverna, ele lá me contempla. Quando os meus ossos estavam ainda informes, sendo formados no ventre da minha mãe, quando minha mãe sequer sabia que eu estava lá, ele já me chamava pelo meu nome. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu fugirei do teu Espírito? O que nós podemos fazer de forma saudável sem a orientação e o respaldo de Deus? Então, abra mão do seu orgulho, porque o orgulho vai gerar confusão, porque o orgulho dos primeiros seres humanos, lá na construção de Babel, que depois veio a ser Babilônia, Deus promoveu, Deus permitiu uma grande confusão. Ninguém falava a língua do outro.
Não falar a língua do outro gera confusão, gera decepções, gera tragédias, gera independência dessa ação plena de Deus. Então guarda isso, primeira lição da Torre de Babel: orgulho que gera independência e que por conseguinte gera tragédias. É provável que se você não fala a linguagem de Deus, é provável que se você ainda não aprendeu a falar a linguagem do Espírito, você fala a linguagem humana, e a linguagem humana é a linguagem de orgulho e de confusão. Pastor, eu não sou orgulhoso, eu não sou uma pessoa vaidosa. A pessoa vaidosa não necessariamente é uma pessoa que vai manifestar alguns princípios de orgulho. Ou a pessoa orgulhosa, principalmente, nem sempre vai manifestar alguns princípios próprios de alguém que tem a sua vaidade exacerbada. Mas é claro que uma coisa acaba puxando outra, mas eu estou falando especificamente do orgulhoso, que não necessariamente pode mostrar alguns princípios de vaidade, mas dentro de si ele não se dobra para nada. Ele até fala de forma mansa e suave, mas a sua alma é uma pedra. Ele até abaixa a cabeça exteriormente para tudo e para todos, mas dentro da sua alma ele não se dobra para nada. Então a vaidade, ela não necessariamente pode ter os mesmos aspectos do orgulho. O orgulho gera independência de Deus e, por conseguinte, gera tragédias. Segunda lição que a gente aprende na Torre de Babel, segunda lição que está clara aqui para mim. A segunda lição é a lição de Deus como uma pessoa que está atenta a todas as coisas. O texto bíblico diz que quando eles começaram a construir a torre, Deus veio à terra, Deus desceu. E essa expressão Deus desceu significa que Deus começou a vasculhar os corações. E ao vasculhar os corações e perceber os corações, a Bíblia diz então que Deus entendeu o seguinte: a motivação não é a melhor. O que eles querem fazer não é com uma boa intenção. O que eles querem fazer não é para glorificar o meu nome. Eles querem impor a sua própria história. Eles querem manifestar as suas próprias vontades. Então, uma outra coisa que a gente precisa entender como lição da Torre de Babel é que Deus está sempre atento às intenções do nosso coração. Deus está atento a todas as coisas. Não tem nada, absolutamente nada que Deus não esteja olhando, que Deus não esteja atento. O ser humano não é nada sem Deus, como eu dizia. Então, se nós não somos nada sem Deus, isso significa que todas as intenções do nosso coração passam pelo filtro de Deus. Não existe nada que você pense, não existe nada que você deseje, não existe nada que você tenha como intenção até de fazer, mesmo que você ainda não tenha feito, ainda que seja apenas uma intenção até então. Deus está atento a isso. Nada foge ao controle dele, absolutamente nada. Então não basta você dizer assim: não, eu não fiz ainda, eu só estou com intenção. Deus já está atento a isso. A Torre de Babel não foi construída. A Torre de Babel não conseguiu alcançar, ou melhor, os moradores não conseguiram alcançar sua intenção. A Torre de Babel não foi construída. Mas Deus avaliou a intenção deles. E ao avaliar a intenção deles, Deus então já recriminou. Então não importa que você ainda não tenha feito tal coisa, ainda não tenha concluído algo de mal, ainda não tenha mergulhado numa desobediência. O simples fato disso já permear o seu coração, de já visitar o seu coração, Deus já está atento. Aí você vai dizer assim: mas pastor, eu vou ser recriminado por Deus por uma intenção. Não, você não vai ser recriminado por uma intenção, mas Deus, ao já saber dessas coisas, Ele já está propondo para você estar atento a isso, estar visualizando aquilo que pode tirar você do foco e promovendo para você possibilidade de não errar.
Isso significa, irmãos e irmãs, um cuidado e um zelo de Deus. Quando Deus misturou ali as línguas, Deus estava nada mais, nada menos do que proporcionando a eles uma possibilidade de não errar. Deus espalhou aqueles homens e mulheres para que eles não viessem fazer algo que era terrível, que era construir uma torre que ofenderia o próprio Deus. Então, quando você vem à igreja e ouve a palavra, quando você ouve a palavra de Deus em outros ambientes e ela te exorta, não significa que Deus não te ame, mas significa que Deus está atento a todas as intenções do seu coração, e Ele já está propondo para você não errar. Uma terceira lição da Torre de Babel é que viver independente de Deus causa confusões. Repita, confusões. Viver independente de Deus causa confusão, e eu quero encerrar com isso. Viver independente de Deus, ali, para os moradores daquela localidade que intentaram construir uma torre, foi símbolo de confusão. Porque Deus, você já sabe, já lemos e eu já falei, Deus misturou as línguas. O texto diz que havia uma só linguagem. Versículo 6 diz que só havia uma linguagem. Eu não sei qual era a língua que se falava, mas só havia uma linguagem. E Deus então misturou as línguas. Deus misturou as linguagens. E ao misturar as linguagens, eles viveram um princípio de confusão. Houve uma diversificação de línguas. Iniciou-se então ali as diferenças. Porque quando a gente fala, houve uma diversificação de linguagens, você hoje imagina algo muito bonitinho, né? Um grupo falando japonês, um grupo falando inglês, outro grupo falando espanhol. Aí, para alguns, parece algo muito bacana, né? A diversidade das línguas, os idiomas, cada um falando uma língua. Que bom que agora eu posso aprender a língua do outro. Que bom que agora eu posso me tornar um poliglota. Legal, bacana. Eu tive um professor que ele falava 9 idiomas. Você já conheceu alguém que falava mais de 9 idiomas? Acho que eu bati o recorde de conhecer então, né? Ele falava 9 idiomas. O pai dele era uma pessoa que trabalhava numa multinacional e vivia certa vez num país, em outro país, e ele então aprendeu 9 idiomas. 9 idiomas. Coisa doida. O cara falava malaio. Você já conheceu alguém que fala malaio? O cara falava malaio. Ou seja, hoje para nós é uma coisa normal. Cada um fala um idioma, eu vou ali no curso, aprendo a falar 1, 2 idiomas, aprendo a falar italiano, francês, espanhol, bacana, legal. Agora você imagina na época onde Deus permitiu a diversidade de idiomas. A confusão que era. Hoje você vai lá no Google Tradutor, você sabe o que o outro escreveu num outro idioma que você não conhece. Mas na época não tinha Google Tradutor, não tinha os cursos de idioma. Imagine a confusão ali, imagine a confusão. O terror que foi ali viver com pessoas que antes você se relacionava, que antes você dialogava com elas, agora o que elas falam você não entende, o que você fala elas também não entendem. Imagine a confusão. Você consegue visualizar agora isso na sua mente? Você consegue entender um pouquinho só? A grande confusão que foi ali. Os versículos seguintes narram o crescimento dos povos. É só você continuar lendo Gênesis 11, 12 em diante. O crescimento dos povos, os povos foram crescendo. Então, com isso, já que cada um falava um idioma, começaram também as diferenças. Porque para nós hoje, vou repetir, é muito glamuroso, né? O camarada fala 9 idiomas, o cara fala 3, 5 idiomas, bacana. Mas não tinha esse glamour lá naquela época, não. Porque como eles tiveram que se dividir em tribos, ou seja, quem é que fala português aqui, então vem comigo, a gente vai ter que viver junto, porque só a gente se entende. Quem é que fala inglês aqui? Nós, então a gente vai ter que andar junto, porque só nós conseguimos entender uns aos outros. A turma que fala português vai ter que viver num outro lugar. E você consegue entender o que aconteceu a partir disso? Os grupos começaram a se dividir, as pessoas começaram a viver com as suas próprias tribos,
Se eu vivo com a minha própria tribo, à medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, quem é diferente, eu tenho que começar a me impor diante dele. O mundo é um só, então se tem várias comunidades, os melhores lugares, a gente vai ter que começar a brigar por eles, porque antes a gente vivia todo mundo junto, todo mundo falando a mesma língua, agora está todo mundo num lugar diferente, vivendo espalhado. Mas calma aí, você vive no deserto, e tem aquela praia ali, pô, viver na praia é melhor que no deserto, só que todo mundo quer viver na praia, então vai prevalecer o quê? Quem é mais forte, irmão. E para ver quem é mais forte, a gente vai ter que brigar. E na briga, começam então as guerras. Começam as diferenças sociais. Por quê? Porque uma comunidade se desenvolveu vivendo de um jeito, uma outra comunidade vivendo de outro jeito. É quando eles se juntam, tem as dificuldades. Ou seja, eu passaria aqui o dia inteiro falando para você as consequências sociais que nós temos hoje, advindas dessa confusão da Torre de Babel, mas eu estou apenas citando para você algumas coisas, para você entender de uma vez por todas, que essa confusão aqui, que começou em Babel, só deu problemas, problemas que nós hoje colhemos, que colhemos até os nossos dias, e Deus então começou a visualizar aquele crescimento da humanidade e a consequente diferença, as consequentes problemas, os consequentes desafios, e Deus então começou a pôr em prática o seu projeto de consertar a confusão. Aí eu quero apenas citar rapidamente para você algumas fases dessa confusão. Primeira fase dessa confusão, fome e supremacia de um povo para outro. Vocês conseguem ver na tela? Vocês conseguem ver na tela? Não está aparecendo? Eu estou aqui achando que eu estou mostrando para vocês, não está, né? Perdão. Mas eu gostaria que você tivesse condição de anotar isso. Parece para você? Obrigado. Eu pensei que já estivesse aparecendo antes. Mas primeira fase, fome e supremacia diante de outros povos. Por quê? Porque se você é de um outro povo e eu sou de um povo diferente do seu, então, obviamente, se eu for mais forte que você, eu vou te escravizar, eu vou subjugar você, eu vou fazer você andar debaixo dos meus pés, porque eu preciso manipular você. Então, uma das fases da confusão é a escravidão. Aí você pode ampliar isso para vários ambientes da nossa vida. Então, uma das coisas que acontecem como consequência da independência de Deus e da confusão é a escravidão, escravidão entre os povos. Uma segunda coisa que acontece é o período estendido no deserto. O povo de Israel, por causa da sua desobediência a Deus, eles tiveram então o seu período estendido no deserto, porque eles estavam vivendo uma confusão. Cada um ali queria prevalecer a sua própria vontade. Moisés e Josué queriam dar o direcionamento de Deus, mas parte do povo se rebelava contra aquilo. Então a confusão fez com que eles vivessem um período estendido no deserto. Especialistas dizem, eu sou teólogo profissional, a pastora Ionala é uma teóloga profissional, aqui o Suérito também fez teologia, não sei se mais alguém aqui estudou teologia, mas mesmo teólogos profissionais têm que se render à manifestação de alguns especialistas na área. Especialistas dizem que sair do Egito para a terra que o povo de Israel haveria de tomar posse em Deus, duraria em torno de 40 dias, eles levaram 40 anos. Então as nossas confusões, a nossa independência de Deus, que gera confusão, nos faz permanecer no deserto. E eu digo o seguinte, Deus não tem prazer algum de manter os nossos desertos. Alguém vai dizer assim, mas pastor, por que eu passo pelo deserto? Por que eu estou nesse deserto durante tanto tempo? Porque você ainda não aprendeu a lição. Porque toda vez que nós aprendemos a lição, o deserto acaba. Não tem razão de Deus te manter no deserto se você aprendeu a lição. Veja o caso de Jó, já citei isso aqui várias vezes. Ele passou aquele deserto, ele passou aquele momento difícil,
até o momento que ele rendeu-se diante de Deus e falou: Senhor, agora eu sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, eu te conheci apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O deserto de Jó acabou, e Deus então restituiu a ele aquilo que ele havia perdido. Então guarde isso, os desertos na nossa vida, eles se mantêm enquanto nós não aprendemos as lições. Aprendeu a lição, acabou a confusão. Aprendeu a lição, acabou o deserto, mas a confusão na vida do povo de Israel, e eles não se dobrarem diante do altar de Deus, fez com que o deserto na vida deles tivesse um período estendido, resultado da confusão. Uma terceira consequência da confusão: instabilidades. Veja o caso do povo de Israel ainda, porque eles continuaram com seus corações duros diante de Deus. Eles viveram um tempo de instabilidades. Leia depois o livro de Juízes. Pastor, eu não vou conseguir ler hoje todo o livro de Juízes, então não leia hoje então todo o livro de Juízes, leia um outro dia quando você tiver tempo, mas folheie então, só folhear o livro de Juízes. Se você só folhear, você vai entender o que eu estou falando. Folheie, você vai ver, primeiro capítulo, o povo de Israel cai na mão do inimigo tal. Capítulo 2, o povo de Israel recebe um novo líder e fulano resgata o povo de Israel da mão desses inimigos. Próxima folha, o povo de Israel faz alianças com o povo tal e cai na mão desse povo. Folheie de novo, você vai ver, Deus levanta fulano para resgatar o povo de Israel. É o livro todo assim. O povo de Israel se metendo em confusões, aí Deus levanta um juiz para resgatar o povo. Aí o povo de Israel se mete em confusão de novo, aí Deus levanta um novo juiz ou uma nova juíza para livrar o povo de Israel. É o tempo todo assim, guarde isso. Ficar na confusão, independente de Deus, tentando construir torres de Babel na nossa vida, vai gerar instabilidades. Ora você está lá em cima, ora você está lá embaixo. Um tempo você está vivendo um ambiente favorável, outro tempo desfavorável. Vai dizer que não é assim, que muita gente anda vivendo. Então, a confusão gera instabilidades. Em quarto lugar, a confusão, ela faz você abrir mão da soberania de Deus para correr riscos. Eu lembro com isso o período dos reis. Mas teve muito rei que foi homem de Deus. Foi. Muitos reis que foram homens de Deus. Mas não era essa a vontade de Deus para o povo. O povo de Israel bateu na porta de Samuel e disse o seguinte: nós queremos ter reis como os outros povos têm. Aí Deus falou: que negócio é esse? Vocês vão deixar de confiar em mim, eu sou o Deus de vocês. Vocês não precisam de reis. Aí o povo falou para Samuel: não, a gente quer ter rei, igual aos outros povos. Aí Samuel disse ao povo o seguinte: olha, Deus permitiu que vocês tenham reis, mas saibam de uma coisa, já que vocês querem ter reis, vocês vão ter que pagar impostos a esse rei. Vocês vão ter que dar os seus filhos para trabalharem para o exército desse rei. Tudo que vocês construírem, vocês vão ter que tirar uma porcentagem e dar para o rei, um imposto. Vocês vão ter que dar as suas filhas para casarem com esses reis. É isso mesmo que vocês querem? Aí o povo disse: é isso aí que a gente quer. Então Deus falou: é a decisão de vocês. Eles abriram mão de confiar exclusivamente em Deus para construir torres. E construir torres gera orgulho, gera em nós também confusão, e a confusão, uma das fases dela é que a gente abre mão da soberania de Deus para correr riscos, porque ter rei é correr risco. Um rei que é um homem de Deus, vai tudo muito bem. Aí vem um rei que não é homem de Deus, que não é obediente a Deus, vai tudo por água abaixo. O povo de Israel viveu isso várias vezes. Salomão era um homem de Deus, o povo caminhou bem. Aí Roboão, o filho de Salomão, era um baita de um vacilão. Aí o que aconteceu com o povo de Israel? Ruiu, se separou, se dividiu. E eu poderia ficar citando aqui vários reis que foram bons e reis que não eram tementes a Deus. E o povo sofreu. Então uma das fases da nossa vida, da confusão, de não viver e de não falar a linguagem de Deus, é que a gente vai viver riscos. Em quinto lugar,
a gente vai viver uma liberdade falsa, momentânea. O povo de Israel achava o seguinte: não, nós somos livres. Não eram livres coisa alguma. Em vários momentos na história, o povo de Israel viveu sobre domínios mais curtos do que foi o domínio do povo de Israel sob o domínio dos egípcios, mas viveram domínios. Isso aconteceu com os macedônios, com os ptolomeus, com os seleucidas, com os romanos. Os romanos é o povo mais conhecido, mais famoso, aqueles que subjugaram o povo de Israel depois do Egito. Mas o povo de Israel foi subjugado por outros povos em vários momentos na história. Sabe por quê? Porque eles achavam que eram livres, mas não eram. Era uma falsa liberdade, uma liberdade momentânea. Porque no fundo, eles eram arrogantes, eram pessoas que viviam no orgulho, viviam na confusão. E a confusão tem essas fases. E uma das fases da confusão é uma liberdade momentânea ou uma falsa liberdade. O povo de Israel talvez batesse no peito e dissesse o seguinte: não, nós não estamos mais sobre o governo do povo do Egito, nós saímos do Egito. Tá bom, saíram do Egito, mas agora quem governa a vida de vocês são os romanos. Vocês não vivem mais no Egito, vocês vivem fora do Egito, vocês agora vivem em Jerusalém, mas vocês pagam impostos aos romanos. Então é uma falsa liberdade. Eu vou encerrar dizendo a você que tem um conserto para isso, tem uma solução para isso. A gente precisa aprender a falar a linguagem de Deus. A linguagem do ser humano é essa, que Deus misturou ali as línguas, cada um falou a sua língua, e isso simbolizou orgulho, isso simbolizou vaidade, isso simbolizou confusão. E ao simbolizar confusão tem várias fases. Mas nós precisamos saber falar a linguagem de Deus. E falar a linguagem de Deus é falar a linguagem do Espírito, que coloca em ordem todas as coisas. A Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, Jesus já havia deixado sobre os seus discípulos uma ordem. Eu vou para o Pai, e vocês receberão, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí vem Atos capítulo 2, os discípulos estavam lá no cenáculo celebrando a Deus, orando. Aí a Bíblia diz que de repente veio um barulho, veio um som, veio uma língua de fogo e colocou-se em cima de cada discípulo ali. E essa língua repartida como de fogo fez com que cada um ali falasse no idioma específico das pessoas que estavam na festa sobre as maravilhas de Deus. Alguém vai falar assim: pastor, o pessoal ali falou na língua dos anjos. Não, olha aqui para mim, ninguém ali falou língua dos anjos. Ali, cada um falou um idioma específico falado na terra naquela época. A Bíblia fala que eles começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali na festa de Pentecoste. Eles começaram a falar ali na língua das pessoas que estavam na festa do Pentecoste em Jerusalém. Então, se tivesse ali italianos, eles estavam falando na língua italiana, eles estavam falando em espanhol, eles estavam falando em português, eles estavam falando em inglês, eles estavam falando em francês, das maravilhas de Deus. Quando o Espírito Santo é derramado, as línguas diversas que foram símbolo de confusão lá na Torre de Babel se transformam em maravilhas de Deus expressa a todas as pessoas, porque ali não era a língua dos anjos, era a língua humana, eram as línguas humanas, os idiomas humanos que estavam sendo falados. Cada um ali começou a ouvir na sua própria língua sobre as maravilhas de Deus. Quando o Espírito é derramado, nós passamos a falar na linguagem de Deus,
nós deixamos a confusão, deixamos o orgulho, deixamos as fases da confusão na nossa vida e começamos a falar a linguagem de Deus, que transforma a fase de confusão em coisas maravilhosas, em maravilhas dele, em expressão da sua vontade. Talvez você ainda esteja na fase dos vários idiomas representando confusão, mas Deus nessa manhã quer derramar o seu Espírito sobre a tua vida, para que aquilo que era símbolo de confusão passe a ser símbolo das maravilhas dele sendo reproduzidas. Antes as pessoas falavam em outras línguas e alguém falava: olha, isso aí representa a confusão oriunda lá da Torre de Babel. Mas a partir de Atos capítulo 2, os vários idiomas representaram as maravilhas de Deus, cada um ouvindo no seu próprio idioma o que Deus queria fazer. Não era a língua dos anjos, era a língua dos homens, e a língua dos homens falando as maravilhas de Deus. Quem aqui nessa noite, quem aqui nessa manhã quer abrir mão das confusões e quer começar a falar a língua de Deus? A linguagem de Deus não é propriamente a língua dos anjos, ainda que você possa receber esse dom, mas a linguagem de Deus é a linguagem das maravilhas dele, que abafam toda a confusão, que acabam com todo orgulho, que anulam todas as fases de confusão na nossa vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu digo que Deus reparou as consequências da Torre de Babel com o derramar do Espírito Santo, quando ele fez as maravilhas se manifestarem na língua e no idioma de cada pessoa que estava na festa. Começa a buscar agora, abra a sua Bíblia, diga para Deus agora: Senhor, eu quero falar essa linguagem, eu não quero mais falar a língua da confusão, eu não quero mais falar a língua do orgulho e da vaidade, eu não quero mais falar a língua que representa a minha própria vontade de fazer do meu jeito, eu não quero mais falar na linguagem do meu orgulho e das confusões que tem gerado para mim manutenção no deserto,